Evangelho de Lucas, capítulo 19. Lucas, capítulo 19. Eu vou ler com você um texto, um acontecimento com Jesus que é bem conhecido, que é a história de Zaqueu. Lucas 19, a partir do verso 1. Quem achou diz amém. Lucas 19:1 diz assim: tendo Jesus entrado em Jericó, ia atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e era rico. Este procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão e porque era de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu em uma figueira para vê-lo, já que havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, hoje me convém ficar em tua casa. Apressando-se, desceu e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Zaqueu, porém, levantou-se e disse ao Senhor: Senhor, olha, eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa extorquir alguém, devolvo 4 vezes mais. Disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, porque também este é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém, meu irmão, até aí. Então nós vemos aqui a história desse homem chamado Zaqueu. Ela é bem peculiar, essa história. E algo que me chama mais atenção aqui nessa história de Zaqueu foi a oportunidade que ele viu aqui e agarrou essa oportunidade. Hoje à tarde eu passei a tarde num velório e no final da tarde eu estive no enterro desse velório. Eu me lembro que tem um versículo da palavra de Deus que diz assim: é melhor estar na casa onde há luto do que na casa onde há alegria, porque ali se vê o fim de todos os homens. Porque na casa onde há luto, ali onde teve o enterro, ali onde teve o velório, a gente vê o fim de todos os homens, de todos nós, né? Aonde nós chegaremos, se não formos arrebatados antes. Porque isso foi o que o pecado trouxe para o ser humano. A história do ser humano um dia será fim, se ele não for arrebatado ou se não se converter a Cristo Jesus. Mas por que eu estou lhe falando isso, meu irmão? Porque Deus nos dá oportunidades. Deus abre portas para a gente. Deus dá oportunidades para a nossa vida que nós não podemos deixar passar, porque vai chegar um momento da nossa vida que não vai ter mais oportunidades para a gente ter. Tem um versículo da Bíblia que diz assim: aproveitai, pois, todas as oportunidades, porque os dias são maus. E eu quero dizer uma coisa, meu irmão: os passos de fé são uma oportunidade que Deus te dá toda semana para buscar a presença dEle. Você entende isso? Diga amém. E nós precisamos aproveitar essa oportunidade que Deus nos dá. Nós não podemos deixar passar essa oportunidade, porque pode chegar um dia, pode chegar um momento em que nós iremos querer ter essa oportunidade e não teremos. O pastor até falou que ainda agora, né, vai chegar um tempo, pode chegar um tempo, vai chegar esse tempo em que nós não iremos ter essa liberdade que nós temos aqui para cultuar a Deus tão bem, né, no ar-condicionado, com microfone, com música e bem iluminado. A Bíblia diz: não vai chegar um tempo que nós não teremos isso tudo. Vai chegar o tempo que talvez você queira ter isso tudo, mas não vai ter. Então nós devemos aproveitar todas as oportunidades que Deus nos dá de buscar a sua face. Diga amém. Diga assim: eu preciso aproveitar todas as oportunidades. Olha aqui, meu irmão, Lucas 19: tendo Jesus entrado em Jericó, ia atravessando a cidade. Irmão, Jesus não ia ao encontro de Zaqueu. Jesus não ia para a casa de Zaqueu. Jesus não ia para o trabalho de Zaqueu. Jesus estava apenas passando na cidade. Mas o versículo 2 diz assim: havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e era rico. E este procurava ver quem era Jesus. Irmão, Zaqueu viu aquela oportunidade: olha, Jesus vai passar na cidade.
Eu preciso ver quem é esse Jesus. Eu preciso ter um encontro com Ele. Eu preciso chegar perto dEle. Eu preciso ir até onde Ele está. Meu irmão, essa tem que ser a nossa disposição. Quinta-feira após quinta-feira, nos passos de fé, a aproveitar a oportunidade. Meu irmão, já pensou se alguém diz para você: olha, toda quinta-feira Jesus está ali para fazer milagre, você ia até aquele lugar, sim ou não? Eu sei que você iria. E eu quero dizer uma coisa, meu irmão: toda quinta-feira o Espírito Santo de Deus está aqui para ouvir a tua oração e o teu clamor, amém? Por isso nós precisamos, irmão, ter esse compromisso. É um compromisso mesmo com Deus, de buscar a sua face, de aproveitar essa oportunidade que nos é dada toda semana, de buscar a face de Deus. Você está me entendendo? Diga amém. Agora, meu irmão, é interessante que a palavra de Deus, ele fala sobre Zaqueu quando ele diz: olha, havia um homem chamado Zaqueu que era chefe dos cobradores de impostos. Sempre quando eu leio esse versículo, meu irmão, eu imagino que Zaqueu talvez fosse um homem um tanto solitário. Imagino que Zaqueu fosse um homem não tão bem quisto pelos judeus, porque apesar de ser judeu, apesar de ser do povo de Israel, ele era cobrador de impostos. Ou seja, Roma, que era quem dominava o povo de Israel ali, era quem dominava o povo de Israel. Zaqueu trabalhava para o povo que estava dominando a sua gente. Imagina eu que Zaqueu não era bem quisto, e é o que a palavra de Deus está dizendo aqui: ele era cobrador de impostos, e por conta disso ele era rico. E a gente sabe, no desenrolar aqui, que ele era um homem de muitas posses, não era pouco não, de muitas posses. E a gente vê também aqui, meu irmão, que ele era um homem que extorquia os outros, porque ele fala aqui no versículo 8, né? Senhor, dê os meus bens, dê aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa extorquir alguém, devolvo 4 vezes mais. Meu irmão, Zaqueu era um homem desonesto. Zaqueu era um homem que talvez ao olhar humano, aos olhos humanos, era um homem que não merecia a graça de Deus. Talvez aos olhos do homem, Zaqueu era um homem que merecia desprezo. Talvez aos olhos humanos, Zaqueu era um homem que não merecia nada de bom. Talvez fosse um de nós podia dizer, né? Zaqueu deveria colher e vai colher o que plantou, essa ruindade toda dele. Mas não aos olhos de Jesus. Aos olhos de Jesus, Zaqueu era uma pessoa que precisava da graça de Deus, amém? E talvez você olhe para você e pode até pensar: poxa, eu não mereço. Poxa, eu acho que Deus não está nem ouvindo a minha oração. Poxa, eu já fiz tanta coisa errada na minha vida, será que eu vou ser ouvido? Meu irmão, eu quero dizer uma coisa: o olhar de Deus sobre a sua vida é diferente, amém? O olhar de Deus sobre o teu coração é diferente. Talvez as pessoas perto de você, as pessoas ao seu redor, possam até dizer: ah, você não merece, ah, você está passando por isso porque é isso mesmo. Mas o olhar de Deus sobre a sua vida, meu irmão, é diferente. Assim como Zaqueu agarrou a oportunidade de se encontrar Jesus, Jesus deu uma oportunidade para Zaqueu, para mudar a sua vida. Da mesma maneira, meu irmão, que você está vindo aqui toda quinta-feira, agarrando essa oportunidade de clamar, de orar, de buscar Jesus, eu quero dizer uma coisa, meu irmão: Jesus está te dando a oportunidade de viver um milagre, amém? De você mudar a sua vida, de você mudar a sua história, porque Ele vai abrir porta para você no nome de Jesus. Diga: eu recebo. O nosso Deus é um Deus de milagres. Agora, meu irmão, existem algumas coisas que nós precisamos olhar aqui. O versículo 3, ele nos dá 2 informações importantes, quando ele diz aqui, ó: este, Zaqueu, procurava ver quem era Jesus, mas não podia. Olha, irmão, Zaqueu procurava ver Jesus. Zaqueu queria muito ter um encontro com Jesus, mas alguma coisa nem impedia que ele tivesse esse encontro com Jesus. E o que é isso? Vamos ler aqui, olha. Ele não podia por causa da multidão, diga multidão, e porque era de pequena estatura, diga estatura. Irmão, existem 2 coisas que o texto fala aqui, que impedia Zaqueu de realmente ter um encontro com Jesus. E eu não vou me ater aqui ao que era especificamente, mas ao modo como isso se apresenta. Porque eram 2 coisas. A primeira coisa era a multidão, era algo que estava fora de Zaqueu.
seu redor impedia ele de chegar até Jesus. E a segunda coisa era a sua baixa estatura, ou seja, era algo que estava nele, que dificultava, que impedia ele de se encontrar com Jesus. E meu irmão, eu preciso lhe dizer uma coisa. A gente está numa era de fake news. Quem já ouviu a palavra fake news? Todo mundo já ouviu, né? Você ligar a televisão, estão falando sobre fake news. Você abriu o Instagram, estão falando sobre fake news. Você abriu o YouTube, estão falando sobre fake news. E o que é fake news, meu irmão? Fake news nada mais é do que uma notícia falsa, uma mentira. Por que eu estou falando isso para você? Porque, meu irmão, existe uma coisa chamada falso argumento. A gente resumiu e chama de argumento, né? Argumento. Mas na verdade é um falso argumento. Porque, meu irmão, existem falsos argumentos. Eu vou resumir isso chamando só de argumento. Existem argumentos criados pela nossa mente, pela nossa alma, plantado por Satanás no nosso coração, que nos impedem de nos encontrar com Jesus. Às vezes são situações que a nossa mente, são desculpas que a nossa mente arruma. Hoje o dia foi muito cansativo. Eu acho que o Espírito Santo não vai se importar se eu não for hoje para o passo de fé. Isso é um argumento da sua alma. Eu já estou fazendo esse passo de fé há tanto tempo e nada de resposta. Eu vou parar de fazer esse passo de fé, eu não vou mais. Isso é argumento da sua alma. Isso são argumentos que Satanás tem plantado na sua mente para tentar impedir de você se encontrar com Jesus. Você está me entendendo? Diga amém. Porque, meu irmão, a multidão era apenas um argumento na vida de Zaqueu. Quando eu li esse texto, meu irmão, sabe o que eu me lembrei? Eu me lembrei daquela mulher, a mulher do fluxo de sangue. O texto diz que há 12 anos ela tinha uma hemorragia. E quando Jesus estava envolto numa multidão, o que ela fez? Ela entrou pelo meio da multidão, foi afastando as pessoas até tocar nas vestes de Jesus. E quando ela tocou, ela foi curada. Ela não deixou a multidão se tornar um argumento na vida dela. Meu irmão, existem argumentos que estão fora da gente, mas existem argumentos que estão dentro da gente. Deixa eu te perguntar uma coisa, meu irmão. Será que Satanás está colocando algum argumento na sua vida? Puxa aí na sua memória. Eu vou lhe fazer uma pergunta para você responder para você mesmo, tá? Você já chegou no dia do passo de fé, já pensou, olha, hoje eu não vou para o passo de fé por causa... Já responda para você. Argumento. Falso argumento. Que Satanás tem plantado sobre a sua mente, tentando impedir você de chegar até a presença de Jesus. Você está me entendendo? Diga amém. Diga assim bem alto, diga todo argumento. Com voz de fé, diga todo argumento. Fora. Diga toda mentira. Fora da minha vida. Em nome de Jesus. Meu irmão, o Espírito Santo vai derrubar todo argumento da tua mente, da tua vida, no nome de Jesus. Diga amém. Nós precisamos, irmão, lança fora todo argumento. Tirar tudo aquilo que tenta nos impedir de chegar até o passo de fé, para alcançar aquilo que Deus tem para nossas vidas, no nome de Jesus. E o verso 3 diz, né? Ele não podia por causa da multidão, e porque era de pequena estatura. Mas o verso 4 diz assim, então, correndo adiante, subiu em uma figueira para vê-lo, já que havia de passar por ali. Duas coisas que eu preciso falar para você, meu irmão. A primeira coisa é, Zaqueu tomou uma atitude. Zaqueu não ficou parado, chorando pelos seus argumentos, já que Zaqueu não ficou paralisado, reclamando pela multidão e pela sua pequena estatura. Zaqueu fez algo. Zaqueu viu o que podia ser feito e fez. Zaqueu procurou a estratégia e tomou essa estratégia, meu irmão. Deixa eu dizer uma coisa, quantos querem ou quantos precisam de um milagre na sua vida? Diga amém. Deus já te deu uma estratégia. Eu vou até falar o que diz aqui o texto, meu irmão. O texto diz que Zaqueu subiu numa figueira. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Deus tem uma figueira preparada para você, amém? Deus tem um local preparado para você estar lá. E esse local onde você vai se encontrar com Jesus, diga amém. Você sabe onde é essa figueira, meu irmão? Agora com voz de crente, diga assim, essa figueira é a Igreja Batista da Fé. Bem alto, diga, essa figueira é a Igreja Batista da Fé. Diga bem alto assim, fecha os teus olhos, diga assim, aqui, hoje, diga, eu vou receber um milagre.
E essa figueira é a Igreja Batista da Fé. Todas as vezes que você sai da sua casa para vir até o seu passo de fé, você está saindo da sua casa para subir na figueira. Você não está olhando a multidão, não está olhando a baixa estatura, você não está olhando o argumento, você não está arrumando desculpa, você está saindo da sua casa e subindo na figueira. E aqui é o lugar onde você vai se encontrar com Jesus. Diga: eu recebo. Aqui é o lugar do milagre da sua vida, irmão. É no seu passo de fé. E o texto continua, versículo 4 novamente. Então, correndo adiante, subiu uma figueira, passando para ver, já que havia de passar por ali. Não só abrindo um parênteses aqui. Interessante como Zaqueu já sabia por onde Jesus ia passar. Zaqueu sabia exatamente o caminho que Jesus ia fazer e aonde ele estaria, e ele subiu ali. É interessante, meu irmão, como muitas vezes nós sabemos onde está a resposta. Nós sabemos aonde procurar a solução para os nossos problemas. Nós sabemos aonde devemos ir para buscar um milagre de Deus. E muitas vezes, voltando ainda para os argumentos, né? Os argumentos nos impedem. Vou dizer uma coisa, meu irmão. Você sabe aonde procurar a resposta para aquilo que você procura, para aquilo que você precisa. Você sabe aonde está o milagre que você precisa. Você sabe aonde está a presença de Deus que você precisa para operar na sua vida. Você sabe onde está. E você precisa vir para buscar isso. Mas voltando aqui, meu irmão, versículo 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa. Hoje me convém ficar em tua casa. Meu irmão, eu creio que é maravilhoso você ouvir isso de Jesus, né? Porque o que Zaqueu queria, meu irmão? Deixa eu te perguntar uma coisa. Zaqueu queria Jesus na sua casa? Era isso que Zaqueu estava procurando? Não, não era isso. Zaqueu queria ver quem era Jesus. Zaqueu queria saber quem era esse homem que de tanto falavam dele. Zaqueu estava apenas ali mais ou menos como um curioso, subindo naquela árvore para ver quem era esse Jesus. Quem era esse Jesus? Quem sabe eu não vejo ele fazendo algum milagre ali embaixo, que o pessoal tanto fala. Meu irmão, Zaqueu ia com uma intenção, mas Jesus tinha outras intenções. Meu irmão, as intenções de Jesus eram muito maiores do que as intenções de Zaqueu. Meu irmão, nós precisamos aprender isso. Quando nós vamos em Deus buscando algo, Deus tem algo muito melhor para as nossas vidas. Diga amém. Diga assim: Deus tem o melhor para mim. Mais alto, diga: Deus tem o melhor para mim. Meu irmão, Deus tem o melhor para a sua vida. Zaqueu queria saber só quem era Jesus, mas quando ele se encontrou com Jesus, ele recebeu muito mais. Jesus olhou para ele e disse assim: eu vou dormir na tua casa hoje, eu vou ir na tua casa, eu vou jantar contigo, eu vou conversar contigo, eu vou fazer muito mais do que você imaginava. Sabe por quê, meu irmão? Talvez você está vindo aqui para o passo de fé porque você precisa de um milagrezinho, você precisa de uma portazinha aberta, você precisa de um moverzinho de Deus, mas Deus tem um milagrezão para você, amém? Deus tem uma porta muito grande para abrir para você. Deus tem um mover poderoso sobre a sua vida, diga amém. Deus tem muito mais para você, muito mais do que as tuas expectativas. Deus sempre supera as nossas expectativas. Ele tem muito mais para as nossas vidas. Por isso que vale a pena confiar nele. Por isso que vale a pena todo esforço na direção dele. Por isso que vale a pena você sair da sua casa toda quinta-feira para subir na figueira, porque ele vai te surpreender com um milagre muito maior do que você imagina. Diga amém. Muito mais do que você imagina. A palavra de Deus diz que nem olhos ouviram, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu ao coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus tem algo maravilhoso preparado para a tua vida. Diga amém. Meu irmão, isso tudo é maravilhoso, porque Zaqueu fez tudo isso, buscou a Jesus, ganhou muito mais, recebeu muito mais do que ele pensava que iria receber. Mas existe algo muito importante que precisa ser frisado aqui, meu. Na vida de Zaqueu houve mudança de comportamento. Zaqueu era um cobrador de impostos, corrupto, que extorquia seus semelhantes, que roubava.
E quando ele se encontrou com Jesus, ele recebeu um milagre maravilhoso na sua vida. Jesus foi para a sua casa, mudou a sua vida, trouxe salvação. Mas Zaqueu mudou a sua vida também. O pastor acabou de pregar aqui dizendo, né? Muitas vezes a gente está passando por muito problema, muita dificuldade. Por quê? Porque nós precisamos corrigir a nossa rota. O que nós precisamos muitas vezes é apenas corrigir o nosso comportamento e deixar ele de acordo com a palavra de Deus. Aí as coisas vão se consertar. E foi isso que aconteceu com Zaqueu. Versículo 7 diz assim: todos os que viram isto murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Agora olha só, versículo 8: Zaqueu, porém, levantou-se e disse ao Senhor: Senhor, olha, eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa extorquir alguém, devolvo 4 vezes mais. Houve mudança de comportamento na vida de Zaqueu. De vez em quando eu converso, às vezes com a Luana, às vezes com a Débora, que às vezes eu fico escandalizado com algumas pessoas. Tem gente lá no meu trabalho que eu conheço que é uma pessoa que a gente convive tanto tempo com gente de trabalho que a gente sabe que é uma pessoa que a vida dela não condiz com a palavra de Deus. E de repente eu descubro que a pessoa me diz que é crente. Tu é crente? Sim, eu sou da igreja tal. Sério, tu é mesmo, cara? Sou. Poxa vida, a pessoa está se enganando. Porque para haver mesmo realmente um milagre verdadeiro, duradouro, uma porta aberta realmente na vontade de Deus para as nossas vidas, tem que haver mudança de comportamento. Tem que haver a correção da rota. A própria Bíblia diz, né? Aquele que roubava não roube mais. Aquele que mentia não minta mais. O nosso encontro com Jesus, ele deve ser oficializado com a mudança do nosso interior, que vai refletir na mudança do nosso comportamento. Você está me entendendo? Diga amém. Eu não gosto muito desse texto de Zaqueu porque ele termina bem. Termina as mil maravilhas, né? Versículo 9 diz assim: disse Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, porque também este é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. É essa palavra que o Espírito Santo tem para você nessa noite, meu irmão. Hoje veio salvação para a sua vida, diga amém. Porque você também é filho de Deus, diga amém. Pois Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Meu irmão, hoje você saiu da sua casa para subir a figueira, e Jesus tem uma resposta para você. Fica de pé no teu lugar em nome de Jesus. Porque esse passo de fé, meu irmão, não é à toa, não. Não deixe os argumentos da alma, da mente, do coração te impedir de viver aquilo que Deus tem para a tua vida de verdade. Feche os teus olhos.